nessa época. Galera ligada aqui no AVCast, um grande abraço. Sexta-feira, tá começando o Rock in Rio, todo mundo atrasado, o pessoal chega, trânsito, é um problema sério. Bate-papo hoje é bate-papo, só falta aquela cervejinha, aquele vinho para dar uma animada. O pré aqui foi bom, cara, o pau comeu aqui. Inclusive estou aqui ao lado do ainda ídolo Bismarck. Para mim, sempre. Que receberá seu ainda amigo William e o polêmico e o ainda ídolo William também. E o polêmico Marco Romano. Vamos perguntar pro Marco Romano se é ainda. Né? Marco Romano, eu quero saber. Do lado do mestre. O homem que é o rei da Gigante da Colina. Você tem uma moral, não tem não? Que moral. Que moral, meu Deus. Ô, Marcão, o Bismarck ainda é ídolo, não? Muito. Né? Muito. Agradecer a galera aí que tá indo prestigiar lá. Quando vender as camisas, acabar as camisas, é o ex-ídolo. Acabou a camisa, Bismarck, porra. Pode enterrar que acabou. Não, ele quer levar o Bismarck para fazer vídeo lá. Bismarck... TikTok? Tudo. Imagina o Bismarck fazendo TikTok. O legal é que ele fosse pro Bis, ó. Você ainda é ídolo, né? Rapaz. Acabou. Abriu pra falar cagada. Brincadeira, Marquinhos, nós entendemos, brincadeira. Minha autoestima fosse baixa, tá ferrado, Marquinhos. Esse meio campo aqui era bravo. Não fica lembrando de meio de campo. Nós não jogamos porra nenhuma. Faz as honras da casa aí com o nosso mestre, nosso baixinho. É um prazer sempre poder encontrar o William. A gente se conhece desde quando eu tinha 15 e ele tinha 16, quer dizer, eu acho que tinha 16, porque ele sempre foi muito experiente, mesmo com 16 anos. Tem miau aí, não, eu acho que eu tinha 14 e tinha 15. E a gente se conheceu, ele chegando do Vasco, do Palmeirinha, sim, de Cuiabá, e logo em seguida a gente pegou Seleção Carioca junto, pegamos Seleção Brasileira junto, que foi a primeira Sub-15 que foi convocada para ir para o Mundial, e o Ira foi eleito o melhor jogador do mundo com 15 anos de idade. Evidente que eu também dei algumas assistências. Sub-16. E deixava na cara do gol toda hora. E foi muito legal, porque a gente sempre teve um carinho, um respeito muito grande um pelo outro. E depois subimos pro profissional e jogamos juntos, e fomos campeões juntos. Então eu e ele, a gente tem uma história desde a base. E engraçado que na base a gente pouco jogou junto, porque eu era infantil, ele já era juvenil. Quando eu fui pro juvenil, ele já estava no sub-20. Então muita experiência, a gente foi praticamente a gente foi jogar no Vasco mesmo, foi no profissional. Porque no amador a gente jogou pouco, mas na seleção brasileira sub-15 e sub-19 a gente jogou bastante. Foi amor à primeira vista, então, né? Foi amor à primeira bola. Primeira bola. Foi, William? Verdade. O Bis me ajudou bastante quando cheguei aqui no Rio, né? Vem de uma cidade pequena, hoje Cuiabá está muito grande, né? Mas continua calor, William. Muito quente, né? E houve essa sincronia, por mais que até que nós jogamos na mesma posição, mas nós éramos 2-10 com característica diferente, né? As pessoas às vezes queriam até comparar ou querer deixar um de fora, né? Era besteira do Vasco. Acho que cabia os dois, tanto que coube dentro do Vasco como na seleção brasileira de baixo, nós dois na seleção de base, nós jogamos muito juntos, entendeu? E isso foi muito gratificante. O Bismarck falou em relação à bola de ouro, me ajudou bastante, né? Mas é porque hoje em dia qualquer sub-15, sub-17 passa, né? Ao vivo para Cabo Brasil. Cara, o que o William jogou esse Mundial, porque para quem não lembra, o William antes do Mundial, ele quebrou a perna. Ele jogando pelo sub-20 já, contra o Valtinho, sem querer o Valtinho lesionou a perna dele, e ele ficou, sei lá, uns 2 meses parado por causa da perna. E quando ele começou a treinar, ele quando chegou no Mundial, ele estava num ápice tão grande que ele sobrou no Mundial. E engraçado que o nosso time, que era muito bom, eu acho que de tanto a gente treinar, a gente chegou no Mundial já um pouco cansado, porque nós tínhamos uma comissão técnica gaúcha que botava a gente para treinar 3 vezes por dia. Homero vai lembrar disso. Homero não, né? Não, Homero Cavaleiro. Com o Zeca Albuquerque. Eles não acreditam aquela história que eu conto do Homero disputar o terceiro lugar contra o Congo.
que o Homero Da Cavaleiro roupa, foi... tirou a roupa toda. E aí Você também tava nessa? Faleceu. Ele era assim, bem reto, bem direto, forte, com personalidade forte. Não, mas peraí. Não foi Mas você- tirando o tênis. Mas você sem tava falar no banco? nada. Você viu isso também? Pô, eu tava no jogo, pô. Ele tava no vestiário. Você, comigo, e qual cara. foi a sua reação? Que o Bismarck ficou assim. Lembra que ele vinha assim, botava os bagos na nossa cara. Tem que ter culhão. E a gente voltamos pro segundo tempo, ganhando de 4-1. Você olhar pro banco, ele só fazia assim, ó. Não foi? Não, verdade, isso é verdade. Eu nunca tinha visto meu pai pelado, rapaz. Primeira vez que eu vi um treinador pelado na nossa frente. Porque nós todos jovens, né? 15, 16 O anos. Willian, entendeu? e ele falou alguma coisa? Não falou nada. Ele foi tirando a roupa devagarinho, tirou o tênis, tirou a meia, tirou a camisa. Quando ele tirou a calça, a gente, opa! Quando ele tirou a cueca, a gente ficou olhando e ele falou: a pressão dele só foi isso, não foi tem que ter culhão! Voltamos Genial. ganhando de 4-1 do Congo. E ele só na piscadinha, Ele só só na. Eu tenho a sorte de. Eu não entrei pela política do Vasco, eu entrei pelo campo do Vasco. Eu não joguei bola, quem dera eu tivesse jogado bola, né? Mas não joguei bola, eu entrei como amigo deles. Você ainda seria ídolo, porra, se você tivesse jogado bola. Com certeza. Tava aqui nessa. Ainda seria ídolo, Mas né, ganhei o William? título, eles ganhando, eu tava Ou ganhando não? junto. Ou não seria mais ídolo há muito tempo? Ele ganhando, eu tava ganhando também. Ele entrava no campo, ele ficava com eles e ia lá onde eles ficavam lá, naquela cama lá que eles dividiam. O Bis ainda morava. Era Galo Sorato diz, não, o Sorato diz que é Galo Branco. É Rocha. É divisa do Rocha com o Galo Branco. O Sorato que fala, maldoso Sorato. Aí, então, eu fui descobrir. A primeira vez que eu vi uma música sertaneja foi ouvindo o William lá na concentração, onde tinha uma cama lá, uma bicama, uma parte de uma bicama. Ele cantava, não? Cantava, andava com um Walkman. Escuta até hoje. Não era uma bicama, era uma suíte. Era uma suíte com várias camas, com ar-condicionado direcionado para cada cama. Meu Deus. E tava o William lá com ele, que era o Walkman. Walkman na época, Walkman. Aquela fita desse tamanho, né? Você ouviu o quê? E tinha que ouvir Walkman segurando bem o rádio, porque senão tinha ladrão na concentração, né? O cara roubava você dormindo, né? É mesmo? Porra! Quando você abriu o armário assim, você abaixar para pegar o negócio, quando voltava, o armário já estava limpo. Tava limpo. Aquele papo aí, tinha gente que pegava aquela chavinha testando. Um ia abrir, né, irmão? Aquele cadeazinho papai, Sim. né? Uma chave e abriu um, era batata. O cara até sabia disso. Mas nunca se descobriu. Descobriu, mas não vamos falar. Aqui, né? Melhor não. Sabe né? quem né? Sabe que. Tu sabe do Marquinhos depois que eu casei? Não. Não. Emprestou. Não, tipo, essa minha casa, tá tudo legal. Tá. Foi, pô, vambora, né? Não, mas hoje é o dia pra você dizer se a casa era boa, problemas. Pode falar, não tem problema. Não, assim, eu agradeço ele até hoje, né? Que ele ofereceu. Tal, Quanto tempo tem isso? Meu irmão, meu amigo. Eu vou fazer 33 anos de casado, né? Foi 1990, isso, né? E a casa? Lá não existia telefone. Não, peraí. Agora deixa ele falar da casa. Pode falar mal aí, não tem problema não. Vambora, tal. Passamos na suíte shampoo, pós-casamento, depois fomos pra lá. Beleza, chegamos lá, pô, tivemos que limpar tudo a casa. É falei, mesmo? Que lua de mel é esse? E tinha que voltar na quarta para jogar com o Botafogo, né? Isso foi num sábado, numa quarta. Aí só 2 dias ficou limpando a casa. Limpando a casa, entendeu? Mas a rua Gagueja não. era rua de chão. Era a rua que os carros passavam e jogavam. Gagueja não. A casa era 2 Onde andares. que era a casa? Tinha uma sinuquinha, Cabo Frio, lugar Cabo maneiro, Frio, na rua da praia. Uma sinuquinha ali em cima, mas não não tem dava como para sujar. pedir alguém para poder limpar. Antes do Willian Lá chegar. nessa época, isso aí foi quando? Foi em 90? 90. Não achava Não existia diarista. Não tinha ninguém. Não existia diarista. Vivia-se na poeira, né? A diarista foi chegar agora. Em Cabo Frio, não existia telefone Até que fixo. 2000. Tinha que ir na Telerge ligar, porque não existia telefone fixo. Lá não tinha água, acabava uma água. É que meu pai era metido a esperto. Pô, então ofereceu a casa pra ele. Não, Porra. calma aí. Bom, Meu pai William, comprava uma... parceiro Ainda bem que mesmo. não tá Calma aí, dando pra ela. mas escuta aí. Meu pai comprava uma bomba que era de um HP e não sei o que lá. Todo mundo sem água na casa e meu pai ficava lavando a porra do carro dele lá.
E aí tava lá. Água E tinha você na não tinha casa. coragem de falar pro teu pai, pô, rapaz, para de lavar essa Não, dor o do carro. pior é ele dizer pro William, pode levar a sua esposa lá pra minha casa. Ó, não tem água, não tem faxineira, não tem comida, não tem absolutamente nada. Mas tem Leva uma casa. balde. Leva balde, toma banho no mar. Não, mas era uma casinha. Ela tava suja por causa da rua, mas era uma casinha, 2 andares, uma sinuquinha na varanda, tem uns 4 quartos. Ele já falou cozinha. sinuquinha umas 4 4 vezes. É a única coisa que tinha na Só casa. tem a porra. sinuca. Mas voltando ao assunto aqui, o Bismarck ainda é ídolo, né? Ainda é isso. Ainda Ainda é. Agora tá vendo Rapidinho aqui, Marquinhos. Outro dia, assim que reencontrei o Bismarck, acho que foi ano passado, fomos naquela festa também lá, Sim, né? final do ano. E outras. E a pelada e também. outros, teve né? a pelada. Eu tinha 1.000 seguidores, depois posto a foto do Bismarck, outro que não sei o que, hoje já tenho 2.000, que eu não ligo muito para isso. Já tem, Viu? aí tem gente escuta uma pessoa que fala assim, não, Bismarck, tu ainda é ídolo. Ainda é ídolo. Brincadeira, Marquinhos, você vai ficar, tem como. Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta assim para vocês. O futebol dá saudade em vocês? Vocês olhando o futebol de hoje, em que cada dia mais o talento está longe, vocês eram jogadores de muito talento, ver o futebol de hoje e ver o futebol de vocês, ser saudosista, mas podendo ser, dá saudade do tipo, pô, eu queria jogar mais, cara, hoje dá para jogar tranquilo? Rapidinho só, se não dá deles, dá em mim pra cacete. Com certeza. Em mim dá demais. Tá? É duro. Pode... E aí, William? Fala assim, você falou sem esse saudosista, assim, eu acho que cada um no seu tempo, né? A gente encontra com pessoas aí, igualzinho o Bismarck deve encontrar, como outros jogadores que jogaram em outra geração. Pô, se você jogasse hoje, eu queria fazer isso, fazer aquilo. Acho que cada um no seu tempo, né? Acho que nós jogamos futebol numa época romântica, numa época mais técnica, numa época que a base era trabalhada de uma forma, enfim, em outro tempo. Hoje estamos no século XXI, né? Então, a qualidade, a parte física, a parte técnica está imperando mais sobre o futebol. Na parte da categoria de base, eu vejo, que acompanho também, eu vejo muitos treinadores optar por jogadores que jogam pelos lados do campo, então isso você vai tirando os meias a cada dia que passa, entendeu? Tu não vê. Hoje, conta nos dedos aí, meia, Rafael Veiga, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, que quebra as linhas. Eles quebram linhas por quê? Porque eles jogam por dentro, eles não vão quebrar linhas jogando pelos lados do campo. Então, assim, eu vejo assim, essa forma, sem ser saudosista e sem também ficar pensando, ficar comparando o tempo. Se você for no tempo do Zico, do Roberto lá atrás, então, aí o muro vai ficando mais alto, né? Acho que a gente tem que acompanhar o raciocínio de hoje do futebol, né? E tentar resgatar esse futebol brasileiro que sempre ganhou o título, que é tantas vezes campeões mundiais. Que parece, né, Bismarck, que o futebol hoje privilegia apenas aqueles que têm boa condição física. E vocês treinavam pra cacete também, né? Você sempre falou isso aqui, a tua condição física sempre foi muito boa pra época que você corria talvez o quê? 8, 9, 10 quilômetros por jogo. Hoje se corre 12, 13. Não, acho que corria menos. Menos, né? Mas o gramado ficava no teu rosto, né? Saía com o gramado no rosto. Eu acho que a gente corria. Mas o campo era pior. Né? Mas bola, a gente é de uma época, assim, eu ia, que não tinha frequencímetro. Sim. O preparador falava, pega aí você botava o dedo aqui e ficava 15 segundos e falava para ele, deu tanto. E aí ele sabia que você estava diminuindo o batimento cardíaco, falava, vai de novo. Então, assim, foi o que o William falou, o futebol brasileiro acabaram os meias. Se você prestar atenção, os meias hoje são os 3 que ele falou. E outra coisa, se o Everton Ribeiro, o Rafael Veiga e o Arrascaeta, se eles não tiverem fisicamente igual a todo mundo, eles não conseguem jogar. Por que eles sobressaem? Porque eles estão igual fisicamente todo mundo. Então, a parte técnica sempre aparece. E na nossa época, como eu fosse ser saudosista, o jogador técnico aparecia mais. O meio-campo era meio-campo. O cara chegava na área para fazer gol ou fazia a armação como o Willian fazia, como o Giovani fazia. Hoje, dificilmente você vê um jogador... E quando você vê o Arrascaeta e o Everton Ribeiro e o Veiga, o Rafael Veiga, você te impressiona. Você inclui o Ganso nesse rol aí? Eu incluo o Ganso agora. Mas o Ganso não é um jogador primor físico, né? Mas eu acho que ele está com condições agora o suficiente para ele mostrar a parte técnica dele, que sempre foi muito boa.
Então, eu acho que... Por que o Ganso não jogava no Fluminense? Porque fisicamente ele estava muito mal. Então ele não aparecia. Como ele está agora no nível de todo mundo, ele vai sempre aparecer, porque o jogador inteligente, o jogador técnico, se ele está bem fisicamente igual aos outros, sem dúvida que naquela ocasião da nossa época ou agora, sempre vai aparecer, porque é diferente. E hoje o futebol está muito mais físico. Eu vou dar um exemplo. Tinha um observador técnico no Grêmio que, quando ele ia ver jogadores para o Grêmio, ele tinha uma fita. Então o goleiro tinha que ser acima de 1,95 m, zagueiro tinha que ser acima de 1,92 m, era 1,91 m. Ele falava assim, não serve para o Grêmio. E se você for ver quem o Grêmio vendeu, sempre foram os baixinhos. Sempre foram jogadores de 1,80 m, 1,70 m, 1,75 m. E isso eu acho muito, muito questionável hoje, quando você vai na base e você não vê o menino que é técnico jogando. Você vê o menino que é grande jogando. Mas como é que começou isso, Bismarck? Porque se fosse assim, o Começou Maradona não jogava, quando o Brasil começou o William a não jogava para fora, eles começaram a achar que o jogador grande que serviria para ir para a Europa. E não é isso. O que serve para a Europa é o jogador bom. Os melhores. Independente se ele tem 1,90 m, se ele tem 1,60 m, se ele tem 1,70 m. Porque senão o Messi não iria para a Europa, não jogaria na Europa. E se você for ver, hoje, o que o Brasil ainda continua exportando é muito grande. Mas você vê um Arthur, por exemplo, do Grêmio, que é baixo, e foi vendido por 33 milhões de euros na ocasião. Então, não é ser grande ou ser pequeno. O futebol está na mente, é mental. Ou você é forte mentalmente, ou você não é forte mentalmente. Eu falo isso pro meu filho. Futebol não está nas pernas, futebol está na cabeça. Se você é mentalmente forte, por que muitas vezes, e o Willian sabe disso, por que muitas vezes, como passaram vários jogadores comigo e com ele, que você falava assim, pô, esse cara vai ser top no profissional. E eu falo sempre para os pais e para os jogadores do amador, que eu tomo conta. Há uma diferença do futebol profissional para o amador. O amador vai mãe, pai, namorado, irmão, tio, tia. Não tem uma coisa que um profissional tem, que é a vaia. Porque o cara que vai no Maracanã xingar o Gabigol quando ele perde o gol e o Flamengo está perdendo, ele vai xingar o menino de 17 anos que está subindo. E se esse menino não souber administrar isso, ferrou. Vai ser um jogador comum. Vai ser um jogador, vai ser bom jogador, pode ser bom jogador. Mas vai ser um jogador mediano. Não vai ser um jogador top como ele era no amador. Então, essa é a diferença. O Peck é exemplo disso. No amador ele arrebentava. E chega no profissional ele não consegue. A vaia faz ele. Tá dando esse exemplo. Tanto é que nesse último jogo agora que ele entrou, ele errou 2 vezes, a torcida caiu de pau nele e você já vê que ele ficou intranquilo no jogo. Já está inseguro, né? Tem que ver se está colocando a posição certa, se perder, agora está sem confiança. É o caso até do Henrique, lateral esquerdo, que hoje está no Lyon, entendeu? Tem jogadores que às vezes não... Na nossa época já tinha. Sim. Nós já éramos vaiados. Tinha um lugar ali no Vasco que a gente chamava de ninho, não vou falar o nome, que é feio, mas era vaiado. Só que a gente sustentava. Ó, ia lá no amigo, pô, tal, vamos firme, estamos com você, vamos embora junto. Então o Willian vai lembrar de uma coisa, porque isso me marcou muito, porque todos os jogadores, e principalmente ele, veio falar comigo. Eu entrei no Vasco e Flamengo no Maracanã, eu tinha recém assinado, depois daqueles 6 meses, que a torcida do Vasco, no nome de todo mundo, gritava e no meu nome me xingava, antes de começar o jogo. Aí eles vinham e falavam, pô, estamos com você. Foi, pô, beleza. Se você não tivesse comigo, eu tava pior ainda. Me xingando. Mas antes do jogo. Não é que eu peguei uma bola e errei, não. Antes do jogo começar, a torcida do Vasco estava me xingando. Mas eu também, que o Edmundo foi o contrário. O Edmundo ele sai do banco de reserva contra o Botafogo no Sub-20 e faz um gol antológico no Maracanã. A partir daí, ele deixa de ser reserva, passa a ser titular do Vasco e em 6 meses está na seleção brasileira. Foi isso? Não, o Termê estava como titular profissional. Mas uma virada muito grande. A minha preocupação, hoje o Willian é brilhante no trabalho que faz lá no sindicato, junto com o Alfredo Sampaio,
que aliás é até um cara que eu tenho muita vontade de trazer aqui para a gente conversar sobre o trabalho. Eu queria trazer o Alfredo, queria trazer o Zé Mário também. Também, o Zé Mário está com um projeto bacana dos treinadores também, enfim. Mas não parece a vocês que mudou muito, por isso o jogador de hoje em dia ele sente mais a questão da formação? Antigamente a gente não tinha tanta tecnologia, né? A gente não tinha, né? É o dedinho aqui, não tem o frequencímetro, não tem essas coisas, mas as pessoas eram mais, assim, educadoras, elas apoiavam mais. Não que hoje não se apoiem, mas hoje me passa muito aquele professoral, sabe aquela coisa de seguir uma bula, seguir um remédio, é assim, tem que ser assado, senta ali com um psicólogo, tudo bem, psicólogo é muito importante, mas antigamente vocês não tinham esse apoio. Era um apoio de gente como um Isaías Chinoco, um Paulo Angione, caras dessa monta, um Darcy Peixoto na base, esses caras que eram, né, que seguravam a onda de vocês, até o Homero na psicologia doida dele. Mas não falta hoje a esses meninos um amadurecimento? Eles são muito mimados demais. São sempre os meninos. Ontem eu estava falando com o Trota, empresário do Juninho, jogador do Vasco, ele me disse assim, eu falei pro Juninho, tô cansado de chamar de menino. Tu já tem 21 anos, porra. O Neymar era o eterno garoto Ney, era o menino Ney. Vocês não acham que está muito mimado demais essa formação de hoje, não? Dão muito pouco lastro para esses moleques desenvolverem cabeça? O que vocês acham? Não, fala você hoje. Assim, a gente hoje, antigamente, nós falamos de atitude e querer e as coisas. Eu vim de Cuiabá com objetivo. Eu acho que na vida tem que ter muito objetivo, lógico, junto com esse trabalho todo que você falou, social. O Vasco tinha até na época, né? Não era tão assim, tão firme, mas tinha, sempre teve, tanto que o Vasco depois teve colégio. Olha assim, Flávio, hoje o que acontece, o que eu vejo hoje, depois da Lei Pelé, a minha opinião, o Bismarck que trabalha com os garotos pode até falar melhor, né? Mas assim, eu vejo o garoto que a partir de 16 anos tem que assinar o contrato, ele assina um contrato de 3 a 4 anos, com um salário bacana, legal, o empresário vai lá dar o dinheiro para ele. Eu acho que alguns atletas se acomodam nesse contrato. Perfeito. Aí, na hora que acaba aquele contrato, as coisas foi passando, aí o clube empresta, manda embora, ou não serve mais. Então, eu acho que alguma porcentagem desse tipo de atletas da base acontece isso, sendo que outros também têm salário astronômico justamente para segurar, por causa da Lei Pelé, multa rescisória. O clube ficou refém, né? O clube ficou refém, é isso entendeu? Aí, é verdade. Então, eu vejo assim muito em relação a isso, lógico, com a modernidade hoje do trabalho, né? Tem alguns que brindam, né? Outros vão para a seleção, enfim, é uma série de, assim, não tem uma receita de bolo. Eu acho que cada um tem a sua história, cada atleta, cada clube tem sua maneira de entrar dentro do atleta, enfim, de atuar dentro da família, do jogador, enfim, eu penso dessa forma. Bismarck pode até... Eu concordo com ele. Eu acho que é muito prejudicial quando você, um menino que está ganhando, vamos botar lá, com 16 anos, R$1.000, e daqui a pouco passa para R$30.000. Eu acho que deveria haver uma lei que tivesse um teto, tanto para o menino 16, com 17, 18, 19, mas que o clube não tivesse a perda desse jogador em função de uma multa rescisória. Eu acho que a multa rescisória poderia ser alta, para que todos os clubes tivessem a mesma coisa. A multa rescisória daquele menino de 16 anos é 50 milhões de euros. O 17 é 75. E o de 18, para que protegessem as equipes. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que você dá um salário muito alto para um menino de 16 anos faz com que o que o Willian falou, ele perde o foco de querer mais, de querer ser um jogador melhor. Eu acho que a partir do momento que... E isso é muito ruim, porque é sempre uma crítica que eu faço e não quero generalizar. Hoje há no Brasil uma profissão nova que se chama pai de jogador de futebol. Que o cara que larga o emprego dele para ficar em função do filho. E vou te falar que 95%, 98% acaba dando errado. Porque acaba botando no menino um peso de gerar
a família de uma forma que ele ainda não tem idade para isso, que ele ainda não tem amadurecimento para isso. Então a cobrança em cima dele é muito grande em função de que a família depende muito dele. Então eu acho que deveria botar um teto salarial para que esse menino não saísse do 0 a 100 da forma que hoje existe. E eu concordo com ele, eu acho que perde muito o foco do que realmente aonde você quer chegar, porque você ganha um salário de 30 mil para um menino de 16 anos, porra, ótimo. Mas tá bom só isso? Tá bom só ter esses 3 anos de carreira e, como o Willer falou, daqui a pouco é emprestado, ou é mandado embora, ou fica ali no profissional. É o Juninho, né? É o Juninho, é o caso do Juninho, né? É o que tem acontecido não só com o Juninho, mas com muitos jogadores no Brasil. Mas isso que o William colocou, Marquinhos, é muito importante. Eu acho que eu vejo tanta gente. Eu encontrei quarta-feira em São Januário com o Joel Santana, que está vindo aí como candidato. Eu acho que quem trabalha com esporte deveria buscar um pouco modificar essa lei, sabe? Dar um implemento nessa lei, porque eu acho que isso prejudica o esporte fim dele, que é competir, que é você ter, como disse o William, ambição de crescer na carreira, porque tá tudo muito fácil, cara. Tá muito fácil. Eu vejo, por exemplo, o Vasco hoje é refém de 2 meninos muito talentosos, o Andrei Santos e o Ryan. O Ryan, inclusive, filho de um ex-jogador do Vasco, o Valquimar, mas que eu já soube hoje que é um jogador que tem mais tranquilidade exatamente por conta disso, porque ele tem contrato de formação e a multa é muito alta. Então o Vasco não tem pressa. Vai fazer o contrato com ele agora. Imagina se a multa não é alta. O moleque é um avião. O clube já fica refém. O Andrei, praticamente isso. Agora, o Andrei é diferente. Sabe por quê? Porque o Andrei, ele já é um aviso de muito tempo. Ele já vem jogando bola. Ele é capitão da seleção sub-15, 16, 17. O moleque é diferente. Já vem dando sinal. O Vasco não podia dar bobeira. E deu bobeira. Agora, amigo, vai sentar na trozoba. Não tem jeito. O termômetro, às vezes, não é só a base. O termômetro, ele chegou, o Andrei chegou e tá jogando. Exato. Deu recado, né? É isso. Porque a transição do sub-20, você chegar num clube profissional, ser titular, ser o atleta em destaque, isso é muito difícil, né? Ainda mais para um clube que está na Série B, tem que tirar o chapéu para ele, sim, o time que está na Série B. E chegando, né? Hoje o clube é pesada, depende dele. Né? Jogar no Vasco é muito difícil, William? De qualquer equipe grande, quando você tem a responsabilidade, você entende qual o tamanho do clube, o que você quer dentro daquele clube, sempre é uma responsabilidade. Mas essa responsabilidade pode vir coisas boas, né? Como aconteceu com a gente, lá atrás nosso grupo ajudou bastante, né? Não queimar na gíria, como diz muitos jogadores, né? Então, enfim, eu acho que a responsabilidade qualquer equipe grande. No Vasco é difícil por ser cobrança. A cobrança faz parte. Se você está numa grande equipe, uma equipe campeã, uma equipe centenária, vitoriosa, vai existir a cobrança. Se você não quiser a cobrança, vai procurar uma outra profissão. Faça para os ainda ídolos, Bismarck e William. Grandes ídolos. Eu acho que o William foi muito feliz quando ele diz que isso já aconteceu de jogador deixar de ser jogador de futebol porque se acomodou com o salário quando ele viu, passou o trem. E aí entra o Bismarck dizendo que isso aí é educação financeira mesmo, que o pai não consegue, o pai larga o trabalho, ao invés de ensinar o cara, não ensina. Ô, Marquinhos, o pai do Juninho vende bala no sinal. É um cara que ele falou pra gente aquele dia que o pai dele esperava ele para dar porrada porque ele não ia ajudar na padaria. Você acha que o pai dele vai ajudar ele financeiramente, vai ter educação financeira? Não vai como, cara. Mas isso que o Bismarck falou é uma Sim, saída, é uma saída bem legal. É um problema crônico. A pergunta que eu queria fazer é a seguinte: hoje o futebol está sendo decidido na Série B. Assim eu não acompanho, então estou falando do que eu acompanho, sou obrigado a acompanhar essa Série B. Enfim, sai muito gol de bola parada, muito gol de bola parada. Mas antigamente a gente via, e aí se eu for puxar lá de trás, né, Linho, Éder, Roberto Dinamite, Zico, o próprio Bismarck, o William, fazia gol de falta, o Juninho, e aí eu vou falar um monte, não adianta ficar falando um monte de gênero, mas eles ficavam, o Roberto, por exemplo, botava a camisa dele, e o Zico também fazia isso, na trave, quando o goleiro cansava de ficar batendo bola, ele ficava lá tirando a camisa da trave, treinando. Hoje o jogador de futebol não pode bater mais do que 10 faltas depois do treinamento, porque estoura o músculo. O jogador de hoje é mais fraco que o jogador do passado? O jogador do passado era mais forte que o jogador de hoje? Deu para entender a pergunta? Sim. E aí, cobradores de falta?
esse percentual, Marquinhos, de gols de bola parada, tanto frontal, laterais e bola de escanteio, esse percentual eu não sei o percentual certo, mas esse percentual é antigo, ele permanece que sai tantos por cento gols de bola parada, isso aí já é fato. E tem outro ainda de um percentual que os gols acontecem no segundo tempo, né? Tem essas duas estatísticas que tem, né? E em relação, cara, à bola parada, hoje tem o fisiologista, tem o preparador físico, hoje o futebol evoluiu em todos os aspectos na parte extracampo e fica tirando um pouquinho a parte dessa parte que decide o jogo, né? Que é o bom passe, que é o bom chute, que é uma falta lateral, uma falta frontal, um bom escanteio cobrado, né? A gente sempre conversa no papo aberto, fechado, em comum, em amigos, ex-atleta e tal. Então tira um pouquinho do treinamento e deixa aquela pessoa que quer aperfeiçoar a batida de falta, a batida de escanteio e treinar. Tu acha que o Scarpa não treina no Palmeiras? Entendeu? Então tem que é de clube para clube, porque o Scarpa, do jeito que ele bate, ele deve treinar para caramba. O Cristiano Ronaldo, ele foi 3 vezes campeão da Liga. O Zico falou que antes, na véspera do jogo, ele tá dando 70 chutes a gol, pô, por isso que ele ia lá e fazia os gols. Então, isso tem que ter essa sincronia entre treinador, médico, fisiologista, que tá atuando dentro do clube. Eu também acho que você tem muitos gols de bola de falta lateral. De falta frontal, quando acontece é papo para 2 semanas. Essa é a pergunta. O que ele falou, eu acho que o fisiologista hoje manda muito como o preparador manda, como de repente até o treinador manda, porque a gente tem visto pouquíssimos gols de falta. Mas tem razão de mandar tanto? Eu acho, assim, ó, eu sempre joguei com dor, cara. Eu nunca joguei sem dor, não sei o Willian, mas, cara, eu sempre tinha uma dor. E foi pouquíssimas vezes que eu entrei no campo para jogar que eu pensei, pô, hoje eu tô sem dor. Roberto não seria o Roberto se não treinasse 50 faltas de cada lado. O Zico também. Então é aperfeiçoamento, é treinamento. Se você tá ali apto a bater aquela falta porque você treinou, você vai chegar ali e vai botar no gol tranquilamente. E se você não treinou, dificilmente vai conseguir bater. Eu estava vendo uma entrevista do Marcelinho Carioca esses dias, ele falando que treinava praticamente todos os dias falta. Então, assim, você pega o jeito da batida, você pega o jeito do posicionamento do corpo, e é treinamento. Se você não treinar, e acho que hoje o fisiologista tem uma participação, não aqui querendo crucificar os fisiologistas. Sim, claro. Mas hoje tem uma participação muito ativa e direta nesse tipo de treinamento, de não deixar. Mas é isso que eu coloquei para vocês aqui. Por isso que eu acho que o futebol está muito pasteurizado. Porque vale a um bom treinador, como malandros que vocês tiveram, do cara saber, porra, esse cara bate forte. Faz o seguinte, tira ele do treino. Não bota ele no treino, não. Filho, treina só falta hoje. Só falta hoje, tá? Que você vai decidir o jogo pra gente amanhã. Eu acho que falta essa malandragem ao futebol de hoje. Talvez até tenha. A gente não convive porque os treinos são fechados, enfim, mudou muito. Mas eu acho que falta um pouco desse... Mas uma outra coisa que falta também... Tá muito distante tudo, entendeu? Eu acho que falta o jogador também um pouco imposição mais de concordo, atitude. Também acho. De personalidade para o treinador falar, você vai cair aqui e no meio campo, na hora do jogo, vocês estão vendo que não está resolvendo, conversa entre eles, cara, não fica aqui. Perfeito. Vai para outro canto, fica em outro posicionamento para que você possa conseguir jogar. Eu acho que isso falta hoje ao jogador dentro de campo ter uma decisão própria de decidir o que ele acha Sim. que está sendo melhor naquele momento do jogo. Acho que está muito robotizado, o treinador fala, faz isso e o cara só fazer aquilo. E aí a gente vai lá no Thales Magno, que ele ficava ali que é um baita de um jogador, mas que chegou um momento, ele jogava em 20 metros quadrados do campo. Sim. E todo mundo não conseguia marcá-lo, porque ele não saía daquela forma. Ele recebia de costa, devolvia. Recebia de costa, devolvia. Meu amigo, você é bom de forma frontal, pelo meio campo, vai jogar ali. Independente do treinador estar te xingando ou não, na hora que você fizer o gol, duvido que o treinador vá reclamar com você ou vá discutir com você. Agora, falta hoje essa atitude dos jogadores dentro de campo de
de decidirem entre eles um melhor posicionamento tático. Eu quero falar um pouquinho de história com vocês, mas queria só trazer um pouquinho para a realidade de hoje 2 assuntos. Vasco e seleção. A gente está aí há 3 meses de uma Copa do Mundo. Hoje a gente tem como meias da seleção o Felipe Coutinho, que provavelmente vai para mais uma Copa do Mundo. Paquetá. O Paquetá, que é um Que não é mais meio. que é um multijogador, exatamente. Que hoje é mais um segundo volante do que. E a minha pergunta é exatamente essa. Como é que vocês veem os jogadores de meio de campo? E exatamente por isso que você colocou, Bismarck, do Arthur, que eu acho que o Arthur foi para o Barcelona muito na onda de Xavi e Iniesta, jogadores de meio de campo que armavam e construíam o jogo. Hoje a seleção tem o Casimiro, que é um volante mais posicional, mas você tem o Bruno Guimarães, que é um jogador que vai para tudo quanto é lado, o Paquetá, que joga de meia, de volante, de centroavante, o Fred, da mesma forma. Primeiro, vocês acreditam na seleção? Segundo, vocês acham que o Neymar seria esse meia ou não? Algum desses aí pode fazer a meia? E se dá saudade de ver um meia clássico na seleção brasileira que o Brasil não tem hoje. Eu, por exemplo, adoraria ver o Paulo Henrique Ganso na seleção. Eu sou saudosista. Um cara clássico, para jogar e botar esses caras toda hora na cara do gol. Como é que vocês veem os meias da seleção, o posicionamento do Neymar e a seleção na Copa? William? Assim, historicamente, o Brasil sempre levou um meia quando foi campeão do mundo, né? Isso é historicamente. Eu vejo assim, Flávio, hoje, eu acredito, respondendo por parte, eu vou acreditar sempre como brasileiro, até pelos talentos que os jogadores brasileiros têm, né? Eu acredito bastante, né? Eu acho que, em relação aos meias, que o Tite ele escolheu que nós temos muito bons jogadores pelos lados, né? Então, ele prefere ter os Rafinha, o que era do São Paulo, agora que está vindo para o Manchester, o Antony. Enfim, o Vinícius Júnior. E o Neymar, para mim, eu já não vejo mais ele jogar pelos lados. Para mim, o Neymar vai ser o meia da seleção brasileira. Para mim, ele vai ser o meia. E é bom? É o cara que pode decidir para a gente. Se ele tiver vera, se ele tiver fim, eu acredito que ele possa decidir para a gente. Né? Se ele estiver focado, quiser mesmo. Se não estiver magoadinho com ninguém. E o grupo ajudar também, eu acredito que possa. Não pode ter essa situação de me dar bola aqui, igualzinho o próprio colega dele Mas embaixo. com todo respeito, porque você foi um gênio jogando futebol. Você pode falar. Você também. O Neymar faz essa função bem? Não, como meia não, né? Assim, ele vai carregar a bola, o Bismarck pode falar da opinião dele depois. Vai carregar a bola, vai dar o drible dele, ele não vai fazer o que o Veiga faz, o que o Ganso faz, o Ganso joga com 2 toques na bola, ele não vai fazer isso. Não tem como, porque é dele mesmo, de pegar, já querer dar o drible, enfim, não vai fazer. Você botaria o Coutinho como titular, o Felipe Coutinho? Já foi na Copa passada, né? Mas é a pessoa que tem mais o perfil mais... De meia, né? Mais de meia para fazer essa função, hoje na seleção brasileira, né? Para mim, observando isso. E eu acredito na seleção, Flávio. Eu acredito sim. Falta alguém na seleção? Eu acho que sim, não é só por causa do Pedro, não. Na vida, desde quando conheço com jogadores de futebol, sempre a gente tinha duas funções de jogar. Uma sem centroavante e outra com centroavante fixo. Não é possível a seleção não ter isso. Se é o Pedro, se é o outro, se é o Pedro, leva. Tantas vezes o Brasil foi campeão do mundo levando dois atletas em cima da hora, que arrebentou. Está em boa fase, leva. A única coisa que eu não concordo é que, fechei o grupo, tá? Esse não concordo. Enfim, acho que tem brecha de futebol, principalmente no futebol brasileiro, de alto nível, sempre vai ter uma brechinha, sempre vai ter uma gangorra de um sobe, outro desce. Isso é fácil. Sem falar de estatística. Se você pegar a estatística de jogador para alguns jogadores aí... Lembrar 2010, que a gente tinha Neymar e Ganso voando, e o Dunga preferiu não levar. E talvez tenha se arrependido disso, porque eram jogadores que estavam voando no Santos. O que você acha, Bis, da seleção na Copa e se você levaria algum meia característico? Eu como brasileiro, eu acredito, mas não acho que o Brasil hoje seja a maior força para ganhar a Copa do Mundo. Quem seria? Eu acho que os europeus estão na frente do sul-americano, tanto da Argentina como do Brasil. Não acho que o Uruguai tenha uma equipe que vai brigar para ganhar um campeonato. Acho que a Argentina e Brasil estão no pelotão secundário. Eu botaria a Alemanha, botaria a França, a última campeã, como favoritas. Nem botaria a Inglaterra, porque acho que a Inglaterra, historicamente, todas as vezes que ela precisa,
passar, ela precisa ir. É sempre a melhor geração, vem sempre aí, a né? melhor geração que vem, que acaba não acontecendo. Então, eu acho até que a equipe da Espanha também é uma equipe nova, renovada. A própria Bélgica, que nos eliminou. A Bélgica, que eu acho que a Bélgica hoje em dia era a Espanha de antigamente, que tinha sempre muito bons jogadores, tinha sempre um grupo muito bom, mas nunca ia. Eu acho que a Bélgica, essa Copa do Mundo... E tem um puta meia, né? O De Bruyne é um monstro, né, gente? Porra. Eu acho que a Holanda também, acho que vai dar... Holanda acho que a Holanda vai tirar alguém grande. A Holanda é grande, acho que a Holanda também sempre apresenta futebol bonito, mas nunca chega. Acho que vai complicar a Copa do Mundo. Eu acho que, assim, a gente torce pro Brasil, mas não acho que o Brasil seja favorito hoje. E em relação a um meia na seleção, eu discordo um pouquinho eu acho que o Neymar não consegue mais jogar de meia. Eu acho que ele joga mais como atacante do que como meia hoje em dia. E uma das minhas preocupações é que o Brasil só joga em função dele. Porque você vê sempre os jogadores preocupados em querer tocar a bola para ele, de querer agradá-lo. E eu acho que Copa do Mundo, você ficar dependendo de um jogador só, isso é muito complicado, porque se um cara vai lá, dá uma porrada no Neymar, e o Neymar já começa a ficar irritado, O que aconteceu no Brasil. como ele tem ficado sempre. Mas eu acho que ele deu uma amadurecida, você não acha, não? Tomara, cara. Do tipo pensar, é minha última Copa, agora vai, porque é a última Copa dele, assim, né? Porque mesmo nos jogos assim, do Paris Saint-Germain que eu vejo, quando o cara dá uma chegada um pouquinho mais forte nele, cara, ele já quer brigar com o cara, ele já quer discutir, já quer, sabe? E o temperamento dele, o gráfico é muito lá em cima e muito aqui embaixo. Assim, acho um craque, acho ele com a bola no pé, é um dos melhores que eu vi jogar pela seleção brasileira, mas que o que você falou anteriormente, ele ainda continua sendo chamado de menino Neymar quando tá com 29 anos, cara. Então não é, não tem algumas atitudes do que o Neymar ainda tem que, o Zico não tinha, o Roberto não tinha, Sim. o Ronaldo Fenômeno não tinha. Você sabe o que é isso, né? Sim, é a questão do nada contra, mas é o pai, profissão, eu vi empresário. O pai dele não deve deixar que ninguém grite, não vai gritar com meu filho. Eu vi uma reportagem do pai dele naquele círculo que tem nos postos de TV agora, que os caras perguntavam, e o Neymar nunca errou, nunca pisou na bola, nunca... Sim. O pai dele dava as respostas, que nem começou a ficar irritado no final do programa, porque, sim, sabe, parecia que ele nunca tinha feito nada de errado. Então, eu acho assim, eu acho ele o maior jogador do Brasil já há algum tempo, mas o Brasil ficar dependendo só dele, jogar só em função dele, eu acho isso muito temeroso. E bom a gente lembrar que a Copa do Mundo é durante a temporada europeia. Então as seleções europeias que geralmente chegam vão estar no ápice. Diferente do que acontece normalmente quando jogam em final de temporada, vão estar no meio de temporada. Então os europeus vão estar muito mais voando do que tradicional, até mesmo eu estou fazendo essa comparação dos times europeus, porque a gente teve pouco tempo atrás a Copa América, e ao mesmo tempo a gente teve o Campeonato Europeu. Sim, sim. Era outro futebol. Sem dúvida. Você botava para ver Colômbia e Argentina, e botava para ver Eslovênia e Holanda. Era outro jogo. Era outro esporte. Outro esporte. É verdade. Deixa eu perguntar o segundo aspecto. Vasco, que é o clube de coração, que vocês têm carinho, que vocês jogaram, que vocês têm uma afeição. Na Série B, nessa mudança aí para a SAF... O Marquinhos também falar sobre isso. Vocês estão com, primeiro, esperança do Vasco subir, certeza do Vasco subir, e segundo, essa transformação agora definitiva do futebol do Vasco ser gerido por uma empresa em 70%, de ter profissionais não mais amadores fazendo gestão. Quem não for bem, tchau, rua, um grande abraço, possibilidade de fazer melhores investimentos, talvez não investimentos altíssimos numa primeira onda, até porque tem que pagar um monte de dívida. O que você acha, William, do Vasco de hoje e o Vasco do futuro? Aqui, quando a gente estava conversando... Tem até que se ajeitar para falar, né, cara? Estava aqui antes do Bi chegar, e você e o Marco, nossa preocupação, né, como vascaíno, em relação à chegada da SAF, de o torcedor
que é o mediatismo, como sempre é no Brasil, a preocupação de não acesso, é uma série de coisas em jogo, né? E você falou das pessoas que estão por trás, a gente fica feliz que sabendo dessa fonte, que vai ter um trabalho firme, pessoas fortes dentro do futebol, pessoa acessível. Acho que tudo isso é importante para o crescimento no crescimento, não acho que é grande, né? Para uma Organização. Uma reorganização, uma organização de uma grande entidade que é o Vasco da Gama. Então a gente fica feliz com isso. Mas o que está em xeque mais hoje em dia, hoje, dia 2 de setembro, né, é o acesso. Porque a gente vive o público aqui fora, o público quer saber sim de organização, de pagar as dívidas, de pagar os funcionários, fazer boas contratações que não pode fazer mais, eu acredito agora, já acabou. Mas tem que subir. Mas tem que subir, isso é fato, não tem como. Né? Nós estamos conversando aqui, é importante, todas as coisas bonitinhas, vai ser isso, vai ser dessa forma, mas não importa, tem que subir, porque a gente está tendo uma situação aqui na Série A, que é o Botafogo. O Botafogo está a 3 pontos da zona do rebaixamento, e já gastou mais de 100 milhões, quase 200 milhões. Então, a gente tem um alento em relação a isso. Então, aqui fora, o bastidor é esse, Fábio, entendeu? Sim. Então, aí dentro é isso, legal, bonito no papel, tudo, mas a torcida aqui quer subir, porque está cansado. Aí depois, com a reorganização, vai fazer o que tem que fazer. Mas a tendência, Bismarck, é que em subindo, você tem uma esperança maior, de que pelo menos a coisa esteja mais organizada, salários em dia, estrutura de CT melhorada, enfim, pelo menos o panorama é animador. Agora, é o que disse o William, o incêndio agora é como diria aquele lá, a pica aspira, é do aspira agora, né, meu irmão? Ele tem que resolver, os jogadores é que tem que resolver, né? Não, eu acho que, eu sempre tenho falado isso, eu não vejo e não via outra forma do Vasco seguir em termos financeiros se não fosse a SAF. Acho que se a SAF não viesse agora, se não aparecesse ninguém, eu acho que o nosso futuro era muito, muito preocupante, porque a gente estava devendo, continua devendo 700 milhões de reais, sem dar onde tirar, sem dar onde fazer com que o Vasco pagasse isso. Enxugando gelo. Enxugando gelo. E vou te falar que me preocupa muito, Fábio. Esse último jogo que eu não consegui ver totalmente, mas depois eu tinha botado para gravar e aí depois eu consegui ver. Sofreu menos. A instabilidade, Marquinhos, a instabilidade mais ou menos, Vasco, né? A instabilidade do Vasco quando toma o gol. É incrível. Quando toma o gol. É incrível como você começa a ver que a bola começa a queimar no pé dos jogadores. Agora, vou te falar, a torcida do Vasco porque ajudou, hein? A torcida do Vasco é magnífica. Agora, se o Guarani tivesse um pouquinho mais de vontade, um pouquinho mais de qualidade, empatava e virava o jogo. Porque você via nitidamente assim, que os jogadores do Vasco, nós fizemos o primeiro gol, o Guarani teve 2 chances de empatar no primeiro tempo, que se empata, a gente estava ferrado. Aí começa o segundo tempo, uma bola espirrada, a gente faz 2-0. Eu falei, porra, que bom. Alívio. Porra, vamos tentar fazer o terceiro. Aí o Vasco, logo em seguida, toma o gol. E contra. Cara, você vê nitidamente assim que, porra, não toca em mim, não. Pelo amor de Deus. Ó. Não, roteiro de tragédia, né? Roteiro de tragédia. Tipo, aí você vai dar merda isso aqui, né? Você começa a pensar assim, caramba, se o Guarani empatar, vai fazer o terceiro. E aí, o que me preocupa é porque essa instabilidade da equipe é muito grande e é muito nítida. A gente ganha, mas não convence. Eu acho que o único jogo que nós ganhamos e convencemos foi contra o CRB. E teve mais um aí. E contra o Tom Benz. Fora isso, não teve mais nenhum outro. Foi assim, o tempo inteiro a gente achando que o negócio ia pro buraco. Ia babar. E isso me preocupa muito. Essa instabilidade emocional do time. Aí quem você vê tomar o time nas costas? O Andrei com 18 anos. Não, eu só acho sacanagem uma coisa. A gente está acompanhando no canal 2020, 2021, um time com pouco compromisso com o Vasco. Não, esse tem compromisso. Os caras têm compromisso. Agora, o campeonato, e talvez seja até duro o que eu vou dizer, o Vasco hoje não está na terceira colocação por competência só dele, por incompetência dos outros.
Porque você vê, o Bahia, que nos ganhou, vai meio de semana, perde para Ponte. O Grêmio perde para o Criciúma 2-0 em Criciúma, quando nós ganhamos do Criciúma. Então é um campeonato muito doido. Só o Cruzeiro, que está na tranquilidade, montou um time competitivo, vai lá. Agora, o campeonato é ruim, cara. É muito ruim. A sorte do Vasco é isso. Aí a gente agora tem que ficar torcendo pro Operário. Aí eu fui ver a classificação. O Operário ganha do Londrina. Aí o Operário tem que ganhar. Então a gente fica torcendo pro Operário ganhar do Londrina. Também. O Cruzeiro que ganha de todo mundo. Sim, o Cruzeiro menos do Vasco. Vai jogar CRB Esporte. Aí a gente fica... Não, e o desespero, o Vasco não ganha fora de casa. Deixa eu só tocar isso aqui. O que o Bicho falou, assim, a atitude, a preocupação em relação ao Vasco é isso. O jogo contra o Tombense, 11 horas, o Vasco com 3-1, fez até um jogo bom. Aí você vai jogar, na época o CSA, acho que estava em penúltimo, entre os 4 últimos, vai jogar contra o CSA em Alagoas, tu não dá um chute a gol. Não, é duro. Zero chute. Duro. Então, acho que isso que é o difícil. Eu falei com o Flávio aqui, com o Marquinhos, falei assim, cara, jogar fora de casa é até mais fácil, tu tem mais liberdade, tem mais espaço para jogar. O time acho que menos pressão. Exatamente, acho que a atitude, acho que está dentro do grupo, tem que ser essa, a mesma coisa dentro de casa, tem que jogar fora. A não ser se o time for muito superior, aí tu fala, opa, peraí, esse clube aí, esse time aí, a gente tem que dar uma segurada. E tá faltando essa pessoa que o Bicho falou em relação a quem que é o cara. É o André, que ele sai do gol aqui, com a bola no pé, para armar aqui, para chegar aqui, para fazer o gol, depois voltar para marcar. Entendeu? Jogadoraço, né, William? Entendeu? Senhor jogador para 18 anos, tomando conta da situação do Vasco. Me permita aqui, hoje falta 11 jogos. Dos 11 jogos que faltam, são 5 em casa e 6 fora. O Vasco não ganha jogo fora. Tomara que a minha língua... Não, mas já ganhou, né? Já ganhou. O Vasco conseguiu ganhar. O Vasco conseguiu... Brusque, o Vasco tem que ganhar. O Vasco ganhou do Londrina fora, que tá brigando hoje com o Vasco. Ganhou do Criciúma, que todo mundo perde lá. O Cruzeiro... E 4 perde para todo mundo. Mas aí que tá. É a inconstância de um campeonato ruim. Porque é o seguinte, até o nosso Jean Faísca lá no canal fala uma grande verdade. A gente não pode cobrar tanto desses jogadores, porque se eles fossem bons, eles estavam na Série A. Eles não estavam jogando na Série B do Campeonato Brasileiro. É o que nós temos, cara. Aí, jogadores são esses aí, irmão. Não tem jeito. Eu vou falar de você, inclusive. Então, faltam 5 jogos em casa e 6 jogos fora. Eu estava vendo a resenha pós-jogo e o Flávio foi ao jogo. Você falou uma coisa, Flávio, que é a pura verdade. A gente não tem certeza se vai subir, porque a gente não pode cravar que o Vasco vai ganhar as 5 em casa. O Flávio falou isso, foi você que disse isso. Sim. Eu concordo 100% com isso. E aí não vai nenhuma crítica, tá dizendo ao campeonato, que é o sobe e desce. Eu não posso cravar, como vocês, eu posso falar para você, porque eu ouvi você falar, sim. Você não crava que o Vasco ganha as 5. Beleza, eu também não cravo. Não, agora, difícil. Pois é isso que eu tô falando. Agora, falta, sabe o que eu, na minha modesta opinião, eu falo porque eu acompanho essa esfera aí, a minha vida inteira eu não queria entrar para a política do Vasco. Graças a Deus, eu venho andando pelo campo. Amigo dele, amigo do Sorato, do Roberto, etc. Mas venho acompanhando junto com eles. Então, assim, falta um Bismarck dentro do vestiário, falta um Ilha dentro do vestiário, falta um Luizinho, falta um Sorato, falta um cara ali, porra. Até desculpa. Marco, eu concordo plenamente com você, mas eu me fio muito no que o Bismarck falou uma vez para nós aqui. Bismarck, você faria uma palestra para os jogadores do Vasco hoje? Não. Sabe por quê? Que os caras vão dizer assim, quem é esse cara aí, meu irmão? Eu não conheço. Eu cheguei aqui para gravar, para fazer o nosso podcast aqui, o rapaz na porta, o porteiro lá, o vascaíno, fala, seu Flávio, tudo bem? Tudo tranquilo? Pô, vai gravar hoje aqui, né? Eu falei, vou fazer a gravação. Chegou, e ele é Vasco, alucinado. Chegou um baixinho aí. Eu falei assim para ele, você tem noção de quem é o baixinho? Ele falou, não, vem gravar aí com o senhor, né? Eu falei, vem cá. Aí abri, botei o time de 89, campeão brasileiro. Ele nasceu em 96, 97. Eu mostrei assim para ele. Tá vendo esse cara aqui? Ele falou, quem é? Eu falei, é o William, cara. Um garoto como ele tá no elenco do Vasco. Você acha, sinceramente... Eu vou dar um exemplo. O Moser foi um jogador bom. Um zagueiraço. Foi diretor do Flamengo, foi embora. Eu sei porque eu conheci o Moser em Portugal, na época que eu trabalhei com o Jardel lá. O Moser era um cara extraordinário. O Moser me encontrou comigo aqui. Uma vez ele foi fazer uma entrevista com o Ricardo Rocha, quando o Ricardo Rocha tinha um canal dele, ele falou assim para mim, eu chegava no vestiário e me sentia um ET. Os caras não sabiam quem eu era. E não tem obrigação, mas pelo menos se informar. Vem cá, quem é esse cara que vai falar aí com a gente? Esse cara foi campeão do mundo aqui. Não tem. Eu posso fazer outro lado? Não tem, cara. Não adianta, é difícil, cara. É o que eu tô falando, Marquinhos.
que é diferente. Eu vou te dar. Você está falando do Juninho Pernambucano. Não, Juninho. Tô falando do Juninho. Vou te dar um exemplo do Juninho Pernambucano. Ele foi pro Lyon. Tem alguém com mais moral na França do que o Juninho no Lyon? Não tem. Não é? Na França. O Lyon era o Atlético do Paraná da França. Virou o Vasco. Né? Ele virou diretor executivo durante 2 anos e meio do Lyon. O camisa 8 do Lyon era um menino que olhava para ele e falava assim: nunca te vi jogar. Por que você tá falando assim comigo? Assim. Cara, o Juninho. E ninguém do clube, o presidente era o mesmo, o Jean-Michel Aulas era o mesmo de 20 anos atrás. Chegava pro cara, vem cá, Bonitão, senta aqui. Tu sabe quem é esse cara? Respeita ele. Não, cara. Sabe por quê? Porque aí é o seguinte, é o clube refém do moleque. Tá me tratando bem, meu empresário? Me tira daqui que eu não quero ficar aqui, não. É isso, cara. Mas deixa eu falar assim. Não, acaba você, depois eu falo. Pode você. O outro lado da moeda aqui. Eu vou dar um exemplo. Fala no microfone, homem de Deus. Só dar um exemplo aqui. O Luizinho é um boleirão. Eu vou dar o Luizinho porque o Luizinho é um boleirão. O cara que dá bola, o Dé Aranha, é um boleirão. Um cara desse nível, eu vou dar o exemplo do Luizinho. O Juninho, não o Juninho. Sim. Chega lá e fala assim: olha só, garoto, você tu já mostrou o teu potencial. Ó, você não me conhece. Mas eu sou o Luizinho. Ei, Juninho, mostra seu potencial. Mas aí o Luizinho fala assim: ó, eu também tinha potencial, só que eu chegava à seleção brasileira. Sou o maior ganhador do título aqui do Vasco. Ele vai cagar pra você, Marquinhos? Não é pra mim. Não, ele vai cagar pro Luizinho. Ele não vai olhar pro Luizinho e vai falar: que mala esses caras aqui me enchendo o saco, cara. Olha só, tu vai ficar fora do 3, sei lá. Marco, não é assim, Marco. Não é assim, Marco. Não é assim. História. Infelizmente, essa geração, a gente tem filho, a gente sabe como é que é isso. Os moleques olham diferente até pros pais, cara. Eu hoje, para dar um esporro na minha filha, eu tenho que pensar 2 vezes no que eu vou falar. Senão ela vai para casa do namorado e fica 3 dias. E a minha mulher não briga. Porque aquilo também, aí tem a questão, né, de mãe, tem um monte de coisa, cara. O clube passa a mão na cabeça desse. O Trota falou para mim ontem, quando eu falei do Juninho com ele. Eu falei pro Juninho: tira o Instagram do ar. Eu falei para ele: não faz isso. Porque você vai estar dando margem para as pessoas criticarem ele. E ele não é que nem um viciado, gente. O viciado assim, não, eu vou parar de fumar. Não vai parar de fumar. Você vai parar de fumar hoje, 3 amanhã. dias. Daqui a 3 dias você pega o cigarro. Deixa o Instagram. Ele tem que ser maduro para não ficar postando besteira no Instagram, cara. E isso é educação. Agora, para isso, tem que ter peito. Pode até ser um Luizinho. Mas não pode ficar melindrado. Não pode, porque o Luizinho... É um boleirão. Não, mas não dá para ser boleirão. Eu vejo, por exemplo, o Ricardo Rocha, um grande nome. Mas o Ricardo Rocha tem uma imagem o quê? É o cara engraçado. E não é. O Ricardo é um cara muito firme no que ele fala. Mas o jogador, assim, é aquele cara lá, falou lá dos kamikaze. Não tem jeito, cara. Eu acho assim que a figura do ex-atleta sempre ajuda. Acho que tem que saber onde encaixar, quem é a figura. Eu acho que não necessariamente porque eu fui um meio, o Bismarck, o Ricardo Rocha, que eu tá ali, tem que dar lição tem que saber que função você vai fazer. Eu acho que até que o ex-atleta, acho que ele está preparado para fazer o que vai fazer. O que é gerente executivo? O que é um... Perfeito. Um supervisor? Não basta ter sido um grande jogador. O que é a coordenação? Até que página que eu vou, acho que tem que entender tudo isso. Perfeito. Um clube, um diretor trabalha de uma forma, no outro é de outra forma. Enfim, lógico que tenho certeza que um ex-atleta capacitado, entendendo do clube, do que a função que ele for fazer, se ele estiver linkado junto com o executivo de futebol, né? Eu acredito que vai ajudar. E também não pode também ser omisso. Ser omisso, pode ficar calado demais. Sim. Eu estou aqui por causa disso, não estou aqui de favor, não estou aqui porque eu fui campeão naquela época, eu estou aqui porque eu fui contratado, eu tenho que prestar serviço para essa entidade e minha função vai ser essa. E meu currículo é esse. Entendeu? Acho que é dessa forma. Eu sou a favor de embaixo do treinador, ter um treinador de zagueiro, um treinador de meio campo e um treinador de ataque. Se eu fosse o presidente de um clube, eu ia ter o meu treinador... Eu comecei a ver uma série que me prendeu bastante do Bayern da Alemanha. Bayern de Munique. São só ex-jogadores. São ex-jogadores, mas que se prepararam para aquilo. É isso aí, então, isso aí, bicho. Assim, é isso aí. Eles têm o controle do Bayern na mão, e é muito legal de ver, porque você vê que tem uma filosofia, tem uma metodologia, que isso eu não vejo no Vasco. Mas se perder muda. Vai contratar um treinador que joga pro ataque e depois contrata um jogador que é defensivo. Não tem filosofia. Não tem uma filosofia, não tem uma metodologia. Eu acho que isso eu acho que tem que ser implementado, e isso foi implementado no Barcelona através do Johan Cruyff,
desde o infantil, desde os 9 anos. Sem dúvida. Todos eles jogam igual profissional. E acho que Desde falta a base, isso. né? Desde a base. Você tem que ter uma cartilha Sim. de como que aquela equipe se define no cenário mundial. Eu vejo agora, por exemplo, o cara lá da 777 deu uma entrevista ontem dizendo que quer, e ele não vai mandar nisso, porque quem vai mandar é o cara do futebol, ele é um investidor, mas gostaria de ter um time jovem e competitivo. E tem muita gente que está reclamando, porque acha que não, tem que contratar um medalhão. Claro que vai ter gente experiente para comandar. O Atlético de Madrid, por exemplo, na terceira vez que foi rebaixado para a segunda divisão, baixou uma norma. O presidente à época era Jesus, Gil e Gil, vocês conhecem bem. Deixou claro, jogador de mais de 30 anos não joga aqui. Eu preciso ter saúde no meu time, eu preciso ter jogador jovem para ganhar campeonato, para poder correr mais do que os outros, para poder subir para a primeira divisão. É diferente. Agora, isso, Bismarck, é uma filosofia, cultura. Porque se você vai ao Real Madrid e o Alfredo Di Stéfano entra no vestiário, alguém da base vai olhar. Caraca, é Di Stéfano. Nós não temos essa cultura. O brasileiro é mal educado. É mal educado. Não reverencia esses caras. Ídolos, mas eu falei não reverencia. Você também não, que você disse que os caras eram ainda ídolos. Não, eu quero dizer dos outros. O meu vão ser a vida inteira. Sem dúvida. Paulinho, que jogou com mas Roberto. Nós temos uma. E não é uma crítica à nova geração, não. Ela é hoje submetida a isso. A sociedade impõe a esses moleques essa rapidez de eu não preciso, não, eu vou cuidar de mim, vou resolver. O cara com 20 anos quer ser milionário. Um advogado com 25 anos quer ganhar dinheiro para burro e não é assim, cara. Sabe, faz de tudo. A gente não. A gente aprendeu a dar benção pai, mãe, a gente respeita os mais velhos. Exatamente né? Isso que você falou. Até essa geração assim, da minha filha, do meu filho, é diferente, cara. A forma de falar, você pensa 2, 3 vezes. Eu também. Também. E isso, os jogadores, assim, e acho que isso aqui veio para trazer muito benefício, mas também veio para trazer muita coisa, porque, por exemplo, um jogador como o Juninho, que eu acho um baita um jogador, que está perdendo a oportunidade dele de jogar no Vasco, cara, pega o teu Instagram e deixa quietinho ali, vai jogar primeiro, vai aparecer de novo. Sabe, eu vejo hoje os jogadores postarem tudo, sabe, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Cara, deixa um pouquinho isso de lado, vai jogar um pouquinho mais, vai focar um pouquinho mais na tua profissão, vai focar um pouquinho mais na tua carreira. Depois você retoma isso aqui. Cara, o cara que tá jogando, o cara que não tá jogando, o cara que não tá jogando nada e acha que joga pra cacimba. Pô, fica o tempo todo nesse negócio de, pô, eu não tenho nada. Tô com 52 anos, os meus amigos ficam falando no meu ouvido, não, você tem que fazer. Cara, já tá difícil eu tinha que ter 48 horas. Eu abri o Twitter, eu abri uma conta para mim no Twitter e saí 2 dias depois. Você sabe o que o Sorato também falou, Flavinho? Bismarck? Ele falou o seguinte: se o Juninho Você não gosta do William, não? Pô, fala dele também. Ô, William. É que você está de frente. O Sorato falou assim: se o Juninho é um jogador que tem a cabeça boa, o ídolo, entre aspas, do Vasco hoje é o Pitbull. Hoje é o ídolo. Se o Juninho hoje tem uma cabeça legal, se bota o Juninho ali, vira o Yuri de frente para o campo, bota o Andrei, perdão. Se bota o Juninho com a cabeça boa, não esse Juninho aí, o Juninho com a cabeça 100%. Mas daí começou muito bem se vira o Andrei de frente para o jogo. Nós temos que trazer o Maurício Trota aqui. Eu falei isso pro Trota, eu não quero ir, não. Ele jogou. Mas eu já falei com ele. Ele jogou muito com o Vanderlei, gostava dele. É uma pergunta. Ele jogou muito com o Vanderlei. O Juninho pernambucano, que eu converso muito, falou para mim, o Juninho para mim seria um ótimo camisa 10. Ele fez um jogo lá contra o Vila Nova que o Vasco perdeu, ele deu um chute de fora da área, um canudo que a bola bateu no travessão. Ele sabe jogar e tem uma característica de tentar arrastar. Arrasta da frente da área para dentro da área. Quando ele sai com a bola lá de trás arrastando, a chance dele perder e dar problema. Mas isso é orientação, cara. Isso é orientação. Eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. Muito bem fisicamente. Muito, voando. Se o Vasco tem, o William Bismarck, principalmente, que são da bola, se o Vasco tem um jogador que consiga virar, que deixe 100% do tempo o Andrei de frente, não o Andrei de costa, o time do Vasco não ia subir mais de 100% de qualidade? Eu acho que não. Eu acho que ele é um jogador que sabe jogar toda a vida dele de frente.
Não, de frente, isso que eu falei. Se eu tenho um jogador. Se eu tenho um Se você jogador. botar ele de costas. Não, essa é a pergunta. Talvez você tenha entendido mal, bicho. Se a gente tem qualquer jogador que bote o Andrei o tempo, 100% do tempo. Mas ele joga de frente, mano. Ele não joga de Não, costas. Não, não ele joga joga de de frente. costas, não. Ele é o Joga de segundo frente. volante que joga de frente, Armando. Por isso que ele joga toda hora, ele pisa na área por causa disso. Ele tá sempre de costas. Não. Ele poderia ser jogando de costas se ele fosse um meio avançado. Ele não é um camisa 10. Ele chega na área, ele não joga próximo da área. Ele pisa na área. Ele é um volante moderno que... Se ele pisasse mais na área. Eu estou tentando entender o Marquinhos é o seguinte: se a gente tivesse o Juninho com a qualidade que ele tem, o Juninho saindo com a bola de trás, porque o Andrei hoje ele é o cara que sai com a bola lá do goleiro. Sim. Dentro da pequena área ele sai. E os caras já estão marcando o Vasco em cima, porque sabem que a saída é muito boa. O que eu estou tentando entender o Marquinhos é o seguinte: se colocasse desgastar menos o Andrei, colocasse um que sabe que o Pitbull não tem essa qualidade, marca bastante, tem a qualidade dele, mas não tem essa qualidade de saída de bola que hoje todos os técnicos querem essa saída de bola. Então, por isso, trazer o Andrei para cá, para sair, para evitar desgaste no garoto. Mas eu prefiro muito mais você ter um Yuri como primeiro volante, Andrei e Marlon, e o Juninho como um vértice. Mas acho que você não está entendendo. Não está discussão. Um pouco mais à frente. O Yuri é um caçador. Ele é mas também, para mim, é um jogador que não joga no que vem no Vasco. Não vai jogar a primeira divisão. O que eu estou tentando aqui... Não pode ter um volante só destruidor na primeira divisão. Ele não consegue dar um passe. Mas assim, nem está o Yuri nesse caso. Eu acho que você conseguiu entender muito bem o que eu quero dizer. Qualquer jogador, o Flávio, que eu consiga... O Andrei, para fazer um gol, ele tem que pegar a bola na pequena área, passar na intermediária do Vasco, pisar no meio de campo, pisar na intermediária e ir lá na área. É muita função para ele. É tudo para ele. Esse jogo contra o Guarani mas ele joga assim. Foi notório isso. Mas ele joga assim. O jogo dele sempre foi assim. Ele joga na seleção de base igual. A ele... Mas ele, enfim, ele não tem essa necessidade de ajuda, cara. Ele tem o Marlon Gomes, por exemplo, que ajuda muito ele. O gol. Não, o Marlon é um meia, cara. O Marlon abre. Sentiu o jogo. Por uma função. Sentiu parte física. O primeiro gol do Vasco é construído, o segundo gol do Vasco é construído numa jogada que começou com o Marlon Gomes lá atrás, que mete a bola por cima para o Andrei passa por ele e o Andrei chega na área. A bola bate e sobra para o Ignaldo. Então, foi uma construção de um volante por trás e o Andrei chegando, cruzando. Mas aí você está falando do que a gente está falando aqui. O Andrei está de frente. Eu discordo um pouquinho de você, Fábio, porque é o seguinte: o Andrei jogou bem, o Vasco joga. O Vasco não jogou nada contra o Bahia, acho que foi um dos piores jogos que eu vi o Andrei jogar. Sim, claro. Entendeu? Não claro. Enfim, então é mais ou menos esse tipo de situação que a gente quer, que eu estou tentando entender, que não pode acontecer o tempo todo ele jogar. Não, ele ser o cara. Aqui. Não é o cara. O cara ele vai ser, mas dentro das funções dele, não é abraçar essas funções todas. É isso que a gente está dizendo. Mas eu acho que ele está vendo que se ele não fizer, ninguém faz. Vai fazer. Mas é essa a pergunta. Isso. Alguém que faça alguma coisa para que ele não faça tudo. Não, hoje não tem. Não tem. Mas eu estou dizendo no caso do Juninho. Se tivesse até alguém no banco. Boa, não, se o Juninho tivesse com a cabeça boa e 200% fisicamente. É isso. Poderia complementar. Acho que seria complemento. Minha gente, a gente já está chegando ao final. Eu queria, para encerrar, que vocês contassem cada um uma história podre do outro. O William Bismarck era mala. Bismarck enchia muito seu saco na concentração. Bismarck já roubou bife no seu prato. Antes de roubar bife, eu fiz uma brincadeira no meu. Eu falei, faz as perguntas que vocês querem que eu vou fazer amanhã pro Bismarck e o William. A pergunta que mais teve: vocês dormiam no mesmo quarto? Olha a pergunta que mais teve. Se vocês dormiam no mesmo quarto. Acho que na seleção sim. Mas no Vasco conta um podre. Quando ficava na concentração, conta um podre dele. Tinha jogo. Porque o Roberto diz que ele roubava as uvas. O que ele fazia de errado? Eu quero só coisa podre desse rapaz aqui. Bismarck? Cara, não é nem coisa podre, não. Ele era um olhão grande. Pô, isso aí é... Olhão grande em quê? Aquele aparelho todo na boca. O William, aqui, ó, Roberto, Dr. Clóvis, todos os outros falam uma coisa do Bismarck, a gente fala claramente. Bismarck era o bom menino, né, cara? Ele, Sorato, né? Tudo... Não, mas não é o Sorato que está aqui hoje, não, porque eles são confundidos até hoje também. O Bismarck era aquele cara, as meninas diziam, é o cara para casar. Né? Aquele cara legal, bacana, bonitinho, era gatinho, não era? Não era gatinho? Tinha uma da ginástica que ficava até às vezes, esqueci o nome dela. Aí com aparelho. Olha o dia do podre,
Pô, o cara namorou a maior cara. tenista do Japão, cara. Mó craque, como é que era o nome dela? Da Tekmiko. Da Tekmiko. Mó linda, cara. Não, o Will tá contando uma história Do olho grande. Não, de uma menina que fazia ginástica no Vasco e ela era linda, menina. Ganhava tudo de ginástica olímpica. E ela tinha uma mãe portuguesa, lembra, Will? Ah, eu me lembro Cara, dela! Qual é o nome dela? Eu me cara? lembro dela! Claro que eu me lembro! Porra! Lembrar, assim. E ela chegava com ela, tiracola, assim, né? Sim, Quase que não. oferecendo, né? Não. Pior que não, Fábio. A mãe dela pegava no pé dela direto. Sim. E eu tava com a perna quebrada. E ela ia fazer fazer muito tratamento, porque ela estava sempre machucada. E aí a gente começou a ficar amigo e a mãe dela ficava desesperada, porque quando eu estava lá dentro do departamento médico, a mãe dela ficava desesperada, ficando em cima. Ah, Só mas que você era Não, calminho. só que a Dilceia dava uma cobertura pra gente. E aí, de vez em quando, a gente dava uns beijinhos. Mas o Bis, ele Safadinho! Não, o Bismarck fazia fisioterapia com o Pedrinho. Isso é uma menina que ele fazia com o Pedrinho. Agora conta um podre dele. Cara, do Willian. É outro quietinho também. Não, o que eu ia falar é que se eu tivesse casado com a idade que ele casou, eu não sei se eu ia estar casado hoje, não. Casou com quantos anos? O Will casou muito cedo, cara. Não foi lá pra casa? Não, e ainda bem que eu não casei, porque Marquinhos ia me levar pra fora também. Ia pra mesma casa. Cara, como é que pode? Em 90 não tinha diarista em Cabo Não, Frio. tinha incrível, Tinha nem né? telefone. Mas tinha sinuca. O Willian Tinha jogou sinuca. sinuca com a esposa. A mulher ficou maluca. Pô, mãe, a gente vai ficar aqui? Vamos jogar uma sinuquinha, mulher, pô. É isso aí. Ou, quando ela for ver o podcast, aí você fala, conhecer esse a mãe. vagabundo que deu a mão pra gente. Eu queria fazer agora, mudando um pouco de assunto. Acabar, hein? Tem que Eu acabar, hein, quero só pedir pô. um pedido aí. Tem um amigo meu da Vem, época Marquinhos. Fala no Tanto microfone, cara. É o bicho que eu acho que pode. Ih, lá ajudar vem nisso. ele, lá vem Cara, ele. eu sou padrinho de casamento dele. Eu Quer sou ver? Anderson. Autógrafo. Não, Sim, Sônia Anderson. o Anderson. Ele escolheu três padrinhos. Eu, Roberto e Bebeto. Fomos 3 padrinhos do Sônia Anderson. E só um podia ser. Por onde ele anda, hein? Ele tá no time que ele estava jogando lá fora, no exterior. Cara, eu não sei onde. E ele escolheu a o mim Anderson para tá. assinar Bebeto, Roberto e Era um bom cara pra fazer uma entrevista. Conheci em Cabo Frio. Ele namorava a menina que era minha vizinha Cara, lá de Cabo o Frio. Anderson era meu parceiro de quarto na seleção sub-19, que foi pro Sul-Americano na Argentina e depois foi pro Mundial na Arábia. E eu tenho uma peculiaridade dele. Eu nunca vi um cara com chulé tão grande igual dele. Pra gente dormir, eu falava, o teu tênis lá fora do quarto. Aí botava Que o tênis isso, lá hein? fora, Confissões, hein? Mas agora o pedido é para você. O dia que trouxer o Sônia Anderson, me chama que eu queria participar. Ah, se ele vier, não sei onde é que ele anda. A gente É tem o que, bicho, tem é o que bicho, achar. Pega o vinho ali pra fazer só o registro da gente agradecer. Aí, o cara é padrinho do Sônia Anderson, não sabe onde o cara tá. Como que pode? Que Ele é padrinho outro. de Porra, merda, Eu né? tenho ele, Porra, pô. Eu tenho ele aqui no meu Mas não é Instagram, padrinho, pô. não. Se você quiser abrir, não. Eu digo isso. Deixa eu só agradecer ao querido Adriano Barbosa, da Laureano Gomes, que está entrando como parceiro nosso no canal e me passou a responsabilidade de entregar algumas garrafas que praticamente não sei, mas se você quiser abrir, pode abrir. Não. Mas ele falou que é para beber Abrir. em momentos assim, especiais. Ele falou, cara, o Vasco subiu para a Acho que o primeira Vasco divisão, você subiu abre. pra primeira divisão, acho que é Ele um falou, momento, aliás, né? ele até disse que quer ir a Itu no último jogo, tá querendo fazer uma caravana. Eu falei, calma, amigo. Calma, porque esse jogo pode ser tenso. Mas tem que em subir Itu. antes disso. Não, tomara, amigo. Aí a gente vai para Itu lá, Pelo menos tudo uma grande rodada. lá em Itu. E eu estou entregando, viu, Adriano? Você pediu para entregar uma para o Bismarck. Obrigado, Adriano. Aqui, Laureano Gomes. Vou esperar o Vasco subir Vamos nos encontrar para beber o vinho. e encontrar Aí, com o pessoal do Japão. Levar esse vinho para o Japão, com certeza. Vamos. William, querido, um beijo, cara. Um prazer enorme. E, ó, final do ano, quero você lá de novo, hein, Vamos cara. lá, obrigado, Não, eu Flavinho. queria um pouquinho que o Willian contasse, porque eu acho que a função dele hoje, para os atletas Sem profissionais, dúvida, e para quem não sabe, o Willian tem ajudado muitos atletas desempregados. Você é Aí vice-presidente queria do sindicato, não é isso? que ele contasse. Dos atletas profissionais. Tem o Edeninho, né? Cada um tem suas funções. O Edeninho fica mais em relação ao direito de arena. Ele que era um zagueiro fraco, né? Aos clubes, Fraco. Aos clubes eu fico mais em Guaratiba com CT, com nível de locação de campo. A gente tem um projeto que a gente tem um jogador desempregado. Eu
desde 2014 eu estou à frente dessa coordenação, e a gente vem ajudando aí atleta, ex-atletas. Bacana. Quer dizer, o Alfredo colocou que o sindicato, na verdade, tem que ajudar os atletas em atividade, tá bem ativo nas coisas e tal, mas só que no estatuto ele colocou como ex-atleta, porque ele é muito preocupado com a transição, com pós-futebol dos atletas hoje, também da época dele, dos anos 90 para cá. Sim. Muita gente com muita dificuldade, a gente ajuda sem falar nada, mesmo assim a gente leva pedrada para caramba, mas isso faz parte, né, de sindicato, as pessoas veem com um lado pejorativo, mas assim... E tem um treinamento em... Muito bom. O trabalho, bicho, Flávio, tu conhece um pouquinho, é gratificante, né? Sem treinamento, tem uma sede na Tijuca. Não, a sede na Tijuca é piada, cara, maravilhosa, cara. Odontologia com o nosso... Rodrigo, doutor Rodrigo. Fisioterapia, academia, enfim, estamos aí. Estrutura top. Estrutura bem, que vai Muito ficar legal. Esse legado, esse não é meu, né? Nosso, para sempre. Futebol do Rio de E o Janeiro. Ira já está um bom tempo. Já aqui. estou há 10 anos já à frente disso. Bacana, entendeu? cara. Muito bacana. E saiba que para nós é um prazer sempre estar com você, independente do papo, cara. Você é um cara que a gente gosta muito. É irmão de Bismarck, é nosso irmão também. Engraçado, eu fico feliz, assim, obrigado pelo convite, você e o Bis é o irmão, não estou todo dia com Marquinho ele, não, né? Que Marquinho ainda é ídolo, né? Ainda antigo. O Bismarck, assim, é o seguinte, uma coisa peculiar, porque às vezes a gente só vê sei lá, de 6 meses, mas assim, quando a gente se vê, parece que está se vendo todo dia. Acho que isso é importante. É o amigo. Isso acho que verdade. isso é legal, você também é um cara que eu elogio até hoje, do tricampeonato, fez lá da minha casa, em Jacarepaguá. Verdade. O Marquinhos está com a gente. Ofereceu nada aquele porra. Não teve nada, época, né? O apelido do Ira, para todo mundo, sempre foi mestre. Mestre. Edmundo que colocou, entendeu? Acho que é bacana hoje, né? Esse apelido, os caras me chamam. Respeito, acho que isso é legal. Para mim é gratificante isso, encontrar com as pessoas e as pessoas. E para essa geração nova, se puderem ir lá no YouTube e botar o Ira, para vocês verem como que ele jogava. Muito. Vocês estão falando hoje de Rafael Veiga, de Everton Ribeiro, ele jogava mais do que esses caras. Jogava muito mais do que eles. Sou eu que estou dizendo. Talvez comparar você... Não, e é engraçado, sabe o quê? Porque todas as vezes que alguém me encontra, aí sempre fala assim, tinha um outro. O outro eu já sei que é ele. O Ira, esse. Vocês dois acabavam com o nosso time, não sei o quê. Base do Vasco, tá, gente? Cria. Muito bom isso. Bicho. Cria. E o papo aqui, cara, parece que a gente não tá com microfone. Parece que a gente tá aqui. Só faltou o vinho. Tacinha do vinho. Pô, foi mal. A próxima vez a gente vai fazer de novo. Um registro rápido aqui com um amigo meu que eu falei que estaria com eles dois aqui. Aí diz, pô, quem jogava muito parecido com o do Coisa Ruim lá, o Arrascaeta, era o Bismarck. Eu falo, cara, eu não acho. Eu acho que... Diferente. Para mim, o William foi melhor que o Arrascaeta e o Bismarck. O Arrascaeta... E Bismarck, se tivesse eu acho que era com o Zico. Assim, com toda a modéstia que eu tenho e que ele também tem, eu acho que a gente jogou muito. Eu vi isso. Mas, assim... Eu acho que o Arrascaeta joga pra cacete. Não, mas sei lá, cara. Era diferente. O Everton Ribeiro também, eu gosto de ver. Eu acho que cerebral, o William foi mais do que o Everton Ribeiro. Você é mais artilheiro, você era mais área. Para mim, você era o 10, um pouco pior do que o Zico. Na minha opinião. Não, eu também acho. Como camisa 10, o Bismarck foi um dos últimos. Com o Arrascaeta, melhor. Para mim, você é melhor. Você foi melhor do que o Arrascaeta. A gente sincronizava, vinha buscar a bola. O Bismarck precisa buscar, não, porque ele que fazia o gol. Sim. Ele que era o cara de chegada, era o terceiro atacante nosso, chegava finalizando. Irmão, vai pra lá. Hoje não tem um 10 não tem. Quem é o 10 legal que esses dias me mandaram, acho que postaram no nosso grupo, postaram Brasil e México, desse sub-15. E aí eu faço uma jogada assim e rolo para ele e ele mete o gol. Cara, se a gente pudesse ver todos os jogos daquele Mundial, eu lembro eu não sei se você vai lembrar disso. A gente estava pegando o avião de volta que a gente tinha jogado contra um time da Arábia. O time da Arábia todo queria tirar foto com ele. Porque ele jogou tanto naquele Mundial que os caras botavam no Ira como se o Ira fosse profissional. Eu não sei se você vai lembrar disso, não sei se foi contra o Catar que nós jogamos, que os jogadores do time lá árabe, não sei se era o Catar,
cara, todos assim em volta dele, porque ele estava jogando de uma forma assim esplendorosa. E eu teve outra passagem assim, minha do Bismarck na seleção sub-20, sub-19 na época, jogamos com a Iugoslávia. Iugoslávia nada mais era Suker, Boban, Prozinec, os caras vinham pedir camisa pra gente. E os caras foram campeões. Hein? Ganharam da gente injustamente, porque foi no último minuto, num gol de falta que o Prozinec botou no canto do Ronaldo, o Ronaldo do Corinthians saiu, e ele botou no ângulo, acabou o jogo. Tava 1-1, a gente tava ganhando de 1-0, eles empataram, chovendo pra caramba. Era eu, o Ira, o Celso Sampaio, o André Cruz, Alcindo. Mas a gente não pode terminar isso aqui sem falar de 89. Eu tenho que terminar, cara. É menos de um minuto. Não tem como, cara. Eu já tenho 1h30. Esses caras têm que fazer um negócio, eu tenho que fechar o estúdio. O que você quer? Rápido, hein? 89 a gente tinha um timaço do goleiro ao ponto esquerda. O William arrebentava na armação da jogada. O Bebeto, para mim, não precisa falar do Bebeto, o Sorato com gol de cabeça e o artilheiro do campeonato. Nós estamos aqui com o artilheiro do campeonato de 89 do brasileiro. O artilheiro foi o Túlio. Eu fui artilheiro do Vasco. Do Vasco. Artilheiro do Vasco. Artilheiro do Vasco, 8 gols e o Túlio fez 11 gols. E o William armador da jogada. Aí você vê como ele era de área. O campeonato brasileiro, tu ficar à frente do Bebeto do teu clube, não é pra menos. Não é pra qualquer um, não. E que jogador, né? Não é pra menos. Na final perdi um gol que... Olha aqui, eu adoraria, é bom que a gente fica com gostinho de quero mais, porque é legal, a gente tem muito assunto, mas hoje é bom porque a gente tem muito rótulo de Vasco. O Alfredo e o Zé Não, com certeza, porque a gente fica muito com rótulo de Vasco. Você viu hoje, a gente fez um papo aqui, a gente falou de seleção, falou de posição, falou de jogador da posição de vocês, passamos até pelo Vasco, falamos de formação de base, isso é importante, também diversificar um pouco o papo. Vocês são atletas, mas são cidadãos acima de tudo, né? Então vocês também têm direito de dar opinião sobre outras coisas, outros assuntos. Claro que de Vasco vocês conhecem muito, mas conhecem de bola, de formação. Mais uma vez, querido William, muito obrigado. Marquinhos, queira-me bem. Obrigado. Ficou bonito aí, acabou o negócio dela. Ela deu um tapa na bochecha, nosso amigo. Bizinho, quando for abrir, me avisa. Tá bom? Grande abraço a vocês, muito obrigado ao pessoal ligado aqui no AVCast, podcast do canal Atenção Vascaínos. E amanhã, hein, tem jogo. Vasco e Brusque, 4h30 da tarde. Não vou Ai, meu Deus. Vou falar muito, não. Falar da Gigante da Colina, Flávio? Não vou falar da Gigante da Colina? Quem é o cara que tem mais moral lá? Dá essa moral aí, pô. Gigante da Colina, Aerotal, Top Shop Nova Iguaçu e Jardim Guadalupe. Grande abraço. Um abraço também ao querido Márcio Romano. Um abraço também ao Alas, a rapaziada toda aqui. São empreendedores, porque vender negócio do Vasco hoje é... Grande abraço. Tchau, turma. Valeu. Obrigado. Valeu, pessoal.